Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá aprender esse smoke preto babadeiro que vocês sempre me pedem, né? Eu acho que é a primeira vez que eu faço esse smoke bem pigmentado, bem pretão. Então vamos lá, utilizei o corretivo caramelo como base para sombras e agora eu venho com a minha paletinha da Zanf número 03, paleta de sombras Zanf com 9 tons. E eu inicio com esse tom de laranjinha bem suave, que vai servir como base para a próxima cor, que é o vinho. Eu preferi aplicar primeiro laranja, né, para facilitar, na verdade, esfumar o tom de vinho, porque trabalhar com uma sombra vinho, gente, não é tão simples, não é tão fácil, já é um tom um pouco mais difícil. Então, eu preferi dar essa base mais quente para essa sombra vinho que eu tô aplicando agora. Eu utilizei um pincel menor que o primeiro. Esse é o 136 da Dye Makeup e vou fazendo a marcação no côncavo, fechando canto interno e externo. Olhem aí, abaixo do primeiro tom que eu utilizei, né? E aí eu vou aplicando, esfumando, até obter a pigmentação desejada. Mudei aí para um pincel menor, que pigmenta mais, né? Ele vai pigmentar mais essa sombra, marcar, na verdade, um pouco mais. Ele vai marcar mais essa sombra vinho. E aí eu aplico fechando mesmo toda a porção do olho, né? Toda a porção da pálpebra. Volto com o meu primeiro pincel, que eu utilizei para aplicação da sombra laranja, para misturar bem os dois tons. A gente sempre fica nesse vai e vem, né, gente? Pigmenta, esfuma, até obter a pigmentação que você deseja, a cor, a tonalidade que você quer. E aí eu vim com um pincel limpo, né, só para tirar as marcações. Gosto de trabalhar com pincel limpo para isso, me ajuda bastante para obter a qualidade de esfumado que eu quero, que eu gosto. E agora eu venho com o potencializador preto da Bitarra e o pincel A26 da Macrylan, vou aplicar direto, mas antes eu retiro o excesso de potencializador do pincel no dorso da mão e vou aplicando. Gente, essa é uma parte assim bem importante e um pouco difícil. Nem todo mundo sabe trabalhar com potencializador, mas vai com calma e o pincel faz toda a diferença. E aí eu venho esfumando com o próprio pincel A26, ó, e aí eu retiro, vou limpando o pincel, né? Retiro mais esse potencializador desse pincel para poder trabalhar as bordas do esfumado do potencializador, quando o potencializador encontra com o esfumado. Então eu preciso que esse pincel esteja um pouco mais limpo, senão vai ser difícil de esfumar essa base de sombras, né? Porque é uma base de sombras. Então, se eu tiver com o pincel ainda sujo, vai ficar complicado, porque ele vai pigmentar mais. E agora eu volto com a sombra vinho para esfumar as bordas, né? Para me ajudar a misturar esse efeito do potencializador no esfumado. Com esse pincel menorzinho, eu consigo isso, eu acho melhor para fazer. E aí eu volto com o pincel maior só mesmo para ajustar o esfumado, ajustar a sombra vinho com preto, esse limite aí entre uma cor e outra, e tudo tem que ficar parecendo uma coisa só. Esse é o objetivo do esfumado, né, gente? É essa transição que a gente quer, mas você tem que ter um pouco de paciência nessa parte, viu? Você vai precisar ficar indo e voltando com a sombra, com o pincel, com um pincel menorzinho, vai ter que ficar trocando. E ó, já venho com o meu pincel limpo para tirar qualquer marcação que eu acho que esteja, né, a mais, fora do lugar. E agora eu venho com essa sombra chumbo maravilhosa, gente. Olha isso, olha a pigmentação disso. Sai super fácil, mas também esfarela um pouco. Mas nada que vá comprometer a aplicação, porque olha aí, vocês conseguem observar no tutorial que eu vou aplicando com esse pincel achatado e ele não faz sujeira, ele não cai ali no olho. Super fácil de trabalhar, eu amei, é perfeita essa sombra, gente. Na verdade, essa paleta de sombras é maravilhosa, né? E aí eu volto com o pincel, ele não tô aplicando mais sombra, é o pincel sujinho mesmo, o pincel da Levangil, menorzinho, só para ajudar essa sombra chumbo entrar, né? Junto com a vinho. Então, quando você trabalha com preto, você tem que ter muita paciência. Infelizmente, não é simples e não é rápido. Eu não acho rápido fazer olho preto, eu acho um pouco mais demorado, né? Porque são mais etapas para você camuflar o preto no esfumado. Para você esconder, né? Vamos colocar assim. E agora eu tô
iluminando o canto interno com uma sombra mesmo da paleta, ela é bem forte. Ele é um tom de rosé e super combinou, super ornou com o esfumado vinho, né? Então deu uma realçada. E aí nesse canto interno você tem que tomar cuidado para ficar tudo bonito, tudo harmonioso. E agora eu vim com esse tom dessa paleta Pérola Negra, número 2. Eu vim com esse tom de lilás, ele é um tom um pouco cintilante, mas é ele que dá esse tom de mais arroxeado no final, gente. E fica lindo, é super fácil de trabalhar, é tranquilo. Eu vim com um pincel limpo, um outro pincel utilizando essa sombra, não é o pincel que eu estava utilizando. E agora eu vou fazer o esfumado inferior. Gente, o esfumado tá pronto, olha isso. Super fácil, viu? Eu tenho certeza que você vai acertar. Agora eu vim com corretivo para fazer o esfumado inferior, como eu sempre faço. Tô fazendo ultimamente, né, nos vídeos, na verdade. Vocês que acompanham aí o canal percebem que eu sempre passo um corretivo nessa região para poder a sombra pigmentar melhor, porque fica muito seco, né? Já que eu faço a pele primeiro do que os olhos. E aí eu venho com a minha sombra vinho e um pincelzinho achatado. Esse é aquele da Ico, o azulzinho, que eu amo. Venho construindo a camada desse esfumado, né? Você tem que ter paciência, assim como você fez a parte de cima, você tem que ter paciência para fazer a parte de baixo. E agora eu venho com esse lilás. Ele na foto, na foto não, no vídeo. Ele no vídeo ele tá um pouco mais, bem lilás mesmo, ele tá um pouco mais aberto, mas ele não é, ele é um pouquinho mais fechado e ele pigmenta assim para um tom de roxinho bem legal. E agora eu venho com, você pode fazer isso com qualquer pó compacto e a esponjinha, essa esponjinha de pó só para limpar aí essa região do esfumado. E na linha d'água eu optei pelo lápis marrom da Arc-en-Ciel, porque gente, além de ser maravilhoso esse lápis, eu utilizei no último tutorial, né, vocês viram. Ele não dá um ar tão pesado quanto o preto. Então eu preferi para essa composição, para não deixar assim tudo muito preto, utilizar o marrom. Ele dá uma diferença sim. A princípio aí a gente acha que não, mas ele dá sim. E aí tô retocando o esfumado inferior. Volto com a minha sombra. É uma sombra meio rosé, ela é cintilante, ela é linda. Achei que super ornou. Dá pra você colocar um glitterzinho roxinho aí, lilás na verdade, né, que fica lindo. E esse cílio maravilhoso da Quero Makes. E esse batom Velvet da Diva Amor. Gente, tô pronta! Olha isso! Não se esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!